E se tudo o que lhe ensinaram sobre Maria Madalena fosse apenas uma fração da verdade? E se esta mulher, considerada por muitos estudiosos como a discípula mais próxima de Jesus, não só foi testemunha de seu ministério, mas também a guardiã de um segredo tão explosivo que teve de fugir através do Mediterrâneo para protegê-lo? Imagine por um momento uma mulher escapando na escuridão da noite, carregando em seus braços algo mais precioso que qualquer relíquia, mais valioso que qualquer manuscrito sagrado. Não levava ouro nem objetos místicos. Levava sangue, levava vida, levava a descendência direta de Jesus Cristo. Hoje, você está prestes a desvendar uma das histórias mais censuradas do cristianismo primitivo. Uma história que desafia 2000 anos de dogma, que questiona estruturas de poder estabelecidas e que revela um sacrifício tão profundo que mudou o curso da história para sempre. Durante séculos, a Igreja apresentou Maria Madalena de uma forma muito específica. Primeiro como prostituta arrependida, depois, após revisões teológicas recentes, como discípula devota. Mas, e se ambas as narrativas fossem apenas camadas superficiais de uma história muito mais complexa e revolucionária? Os evangelhos canônicos que você conhece foram cuidadosamente editados, selecionados entre dezenas de textos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs. O que ficou de fora não foi necessariamente falso. Foi inconveniente. Foi perigoso para as estruturas de poder que se consolidavam nos séculos III e IV. O que foi tão perigoso a ponto de precisar ser apagado da história oficial? Que verdade sobre Maria Madalena ameaçava tanto os pais da Igreja, que trabalharam incansavelmente para transformar sua imagem? A resposta envolve uma fuga desesperada através do Mediterrâneo, uma tradição preservada em segredo durante séculos no sul da França, e evidências arqueológicas que muitos tentaram ignorar. Envolve manuscritos antigos, descobertos no deserto egípcio em 1945, que revolucionaram completamente nossa compreensão do cristianismo primitivo. Mas, sobretudo, envolve uma menina, uma descendente direta de Jesus, cuja simples existência desafiava tudo o que a ortodoxia emergente estava construindo. Uma menina que Maria Madalena protegeu com sua própria vida, sacrificando seu lugar na história para que esta verdade pudesse sobreviver. Este vídeo não se fundamenta em sensacionalismo nem em teorias infundadas. Cada afirmação que você ouvirá está ancorada em fontes verificáveis. Manuscritos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, tradições preservadas por comunidades na França, documentos medievais arquivados em bibliotecas europeias e análises de especialistas que dedicaram suas vidas a estudar o cristianismo primitivo. Iremos explorar o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, textos que foram considerados heréticos, não porque fossem obviamente falsos, mas porque apresentavam versões do cristianismo que desafiavam as estruturas de poder emergentes. Examinaremos as tradições de Sainte-Marie de la Mer, na França, onde a lenda da chegada de Maria Madalena tem sido venerada por mais de 1000 anos. Isto não constitui um ataque à fé cristã. Muitos estudiosos cristãos devotos passaram suas vidas investigando estas mesmas questões. É sobre honestidade intelectual. É sobre reconhecer que a história do cristianismo primitivo era muito mais diversa, rica e complexa do que nos foi ensinado. Estamos aqui com o propósito de explorar, questionar e compreender. Não para destruir, mas para iluminar. Imagine uma jovem mulher nos primeiros anos após a crucificação, fugindo através do Mediterrâneo. Ela carrega nos braços uma menina, sua filha, que, segundo tradições preservadas em segredo, também seria filha de Jesus. Ao redor delas, o mundo que conheciam desmoronava-se. Perseguição, violência, o apagamento sistemático de sua história. Maria Madalena sabe que proteger esta menina é mais importante que sua própria vida, porque esta menina não é uma criança qualquer. Ela é, segundo tradições que sobreviveram nas sombras da história oficial, a evidência viva de que Cristo não era apenas divino, mas também profundamente humano. Uma verdade que poderia ter destruído os fundamentos do poder eclesiástico que começava a se consolidar. Este é um segredo pelo qual Maria Madalena estaria disposta a morrer. E segundo algumas tradições, foi exatamente o que ocorreu.
Por que este segredo foi tão perigoso? O que estava em questão? E, o mais importante, o que as evidências realmente nos mostram quando olhamos para além das narrativas oficiais? Você está pronto para desvendar a verdade? Então, respire fundo. Esta jornada irá desafiar tudo o que você pensava saber sobre o cristianismo primitivo, sobre Maria Madalena e sobre a natureza da própria fé. Iniciemos. Para compreender a história de Maria Madalena e sua fuga, primeiro precisamos entender o contexto do cristianismo no século I. Este não era um movimento monolítico com uma doutrina única e clara. Era um mosaico vibrante de interpretações, práticas e comunidades, muitas vezes em desacordo umas com as outras. Nos anos imediatamente após a morte de Jesus, diversos grupos cristãos emergiram. Havia os judeu-cristãos de Jerusalém, liderados por Tiago, irmão de Jesus, que mantinham práticas judaicas tradicionais. Havia as comunidades paulinas, que expandiram a mensagem aos gentios. E havia grupos gnósticos, que enfatizavam o conhecimento direto e a revelação pessoal. Maria Madalena aparece nos 4 evangelhos canônicos, mas sua presença é curiosamente limitada e, ao mesmo tempo, crucial. Ela é testemunha da crucificação quando os apóstolos homens fugiram. Ela é a primeira a descobrir o túmulo vazio. Ela é a primeira a quem o Cristo ressuscitado aparece. Nos evangelhos canônicos, ela é chamada de Apóstola dos Apóstolos, aquela que anuncia a ressurreição aos próprios discípulos. Mas há uma tensão palpável na forma como ela é retratada. Uma tensão que se torna explícita quando olhamos textos não canônicos. No Evangelho de Maria, por exemplo, Pedro questiona abertamente por que Jesus teria revelado ensinamentos secretos a uma mulher em vez de aos apóstolos homens. Há ciúmes, a disputa por autoridade. Esta tensão não é acidental. Ela reflete conflitos reais nas primeiras comunidades cristãs sobre o papel das mulheres, sobre a autoridade espiritual e sobre quem tinha o direito de interpretar os ensinamentos de Jesus. A Maria Madalena dos evangelhos canônicos é uma figura de devoção e testemunho, mas nos textos gnósticos, ela é muito mais. Ela é a discípula mais amada, aquela que compreende ensinamentos profundos que os outros não conseguem apreender. No Evangelho de Filipe, há referências explícitas a uma relação especial entre Jesus e Maria, empregando uma linguagem que alguns estudiosos interpretam como indicativa de um matrimônio. Agora, é neste ponto que a história se torna revolucionária. Se Maria Madalena era, de fato, companheira de Jesus em um sentido conjugal, a existência de descendência não apenas seria possível, seria, inclusive, esperada. Numa cultura judaica do século I, o casamento e a procriação não eram apenas normais, mas praticamente obrigatórios para um rabino. É neste ponto que se insere a tradição de sua fuga e da menina que protegeu. No sul da França, na pequena cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, há uma igreja que preserva uma das lendas mais antigas e persistentes do cristianismo europeu. Segundo esta tradição, após a crucificação, Maria Madalena, junto com outras mulheres e uma menina, fugiu da Terra Santa em um barco sem remos, guiado milagrosamente através do Mediterrâneo até a costa francesa. A menina é descrita de formas variadas em diferentes versões, às vezes como ora como serva, ora como uma jovem local. Contudo, há tradições orais, preservadas especialmente entre comunidades ciganas que peregrinam a este local há séculos, que identificam a menina como algo muito mais significativo, a filha de Jesus e Maria Madalena. Esta não é uma teoria moderna. Referências a esta tradição surgem em textos medievais, em lendas populares, em símbolos arquitetônicos de catedrais que conheciam a história. O que é moderno é a disposição para discuti-la abertamente. A transformação de Maria Madalena de possível esposa de Jesus e mãe de sua filha para prostituta arrependida não ocorreu por acaso. Foi um processo deliberado que teve início séculos depois e atingiu seu apogeu quando o Papa Gregório I, em 591 d.C., consolidou oficialmente essa interpretação. Por quê? Por que transformar a apóstola dos apóstolos numa figura de pecado e arrependimento? A resposta está intrinsecamente ligada ao poder, à autoridade e ao tipo de igreja que estava sendo construída. Uma igreja hierárquica, patriarcal, onde as mulheres não podiam deter autoridade espiritual significativa.
Apagar a verdadeira história de Maria Madalena era apagar o potencial revolucionário de seu testemunho. E se houvesse uma menina, uma herdeira da linhagem de Jesus, isso precisava ser sepultado ainda mais profundamente. Contudo, lendas e tradições, por mais persistentes que sejam, não constituem evidências suficientes. Necessitamos analisar os textos. Precisamos examinar o que os manuscritos antigos realmente revelam sobre Maria Madalena, sobre sua relação com Jesus e sobre o que ocorreu após a crucificação. E é aqui que a história se torna verdadeiramente fascinante. Porque, ao realmente ler os evangelhos gnósticos, ao examinar os textos apócrifos sem o filtro de séculos de interpretação teológica, encontra-se uma Maria Madalena completamente diferente daquela apresentada pela Igreja oficial. Encontra-se uma líder espiritual, uma visionária, uma mulher em quem Jesus claramente confiava de modos que perturbavam os outros discípulos. E encontram-se evidências de que algo significativo sobre sua história foi deliberadamente suprimido. O que exatamente foi ocultado? E, mais importante, por quê? Para responder a estas perguntas, precisamos mergulhar nos textos que a Igreja tentou apagar. Se este percurso sobre Maria Madalena e os segredos do cristianismo primitivo está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda falta por descobrir. Este canal existe para explorar as verdades ocultas da história religiosa, para questionar narrativas oficiais e buscar o que realmente ocorreu para além dos dogmas estabelecidos. Una-se a esta comunidade de exploradores, pressionando o botão de subscrição. Não lhe prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta rumo à verdade sobre o cristianismo primitivo e suas figuras mais enigmáticas. Agora prossigamos. Em 1945, na cidade egípcia de Nag Hammadi, um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman realizou uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Escavando perto de uma caverna, encontrou um jarro de cerâmica selado. Dentro dele, 13 códices de papiro contendo mais de 50 textos religiosos, a maioria completamente desconhecida pelo mundo moderno. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria. Não Maria, mãe de Jesus, mas sim Maria Madalena. Este evangelho, datado do século II, mas possivelmente baseado em tradições ainda mais antigas, apresenta Maria Madalena como a discípula que recebeu ensinamentos secretos de Jesus, revelações que os outros apóstolos não compreenderam plenamente. No texto, após a partida de Jesus, os discípulos encontram-se perdidos e amedrontados. É Maria quem os conforta e partilha os ensinamentos especiais que recebeu. Contudo, aqui reside a parte crucial. Pedro reage com ira e incredulidade. Será que ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento e não abertamente conosco? Devemos mudar nossos costumes e todos escutar esta mulher. A tensão é palpável. Levi defende Maria repreendendo Pedro. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Esta não é apenas uma disputa teológica. É uma batalha pelo poder e pela autoridade nas primeiras comunidades cristãs. E Maria Madalena está no centro dela. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe. Ele descreve Jesus beijando Maria frequentemente na boca, causando ciúmes nos outros discípulos. Utiliza uma linguagem que os estudiosos interpretam como indicativa de uma relação conjugal. O texto refere-se a ela como companheira de Jesus, uma palavra que no contexto da época frequentemente significava esposa. Agora, por que esses textos foram considerados heréticos? Por que foram sepultados no deserto egípcio e quase perdidos para sempre? A resposta reside no tipo de cristianismo que estava ascendendo no século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e posteriormente auxiliou a consolidar uma ortodoxia única. Todas as outras versões da fé cristã, incluindo aquelas que honravam Maria Madalena como líder espiritual e possível companheira de Jesus, foram sistematicamente eliminadas. Livros foram queimados, líderes foram exilados ou executados, comunidades foram dispersas, e narrativas alternativas sobre figuras como Maria Madalena foram apagadas dos registros oficiais. Contudo, algumas tradições não puderam ser completamente destruídas. Sobreviveram em lendas populares, em práticas de comunidades marginalizadas e em segredos transmitidos oralmente através de gerações.
Por que essa supressão foi tão importante para a igreja nascente? Primeiro, reconhecer Maria Madalena como líder espiritual de igual importância que os apóstolos masculinos minaria a estrutura patriarcal que estava sendo construída. Se as mulheres pudessem ser apóstolas, se pudessem receber revelações divinas diretas, se pudessem liderar comunidades, toda a hierarquia exclusivamente masculina que estava sendo estabelecida seria questionável. Segundo, se Jesus fosse casado e tivesse filhos, isso mudaria completamente a compreensão de sua natureza. A teologia que estava se desenvolvendo enfatizava cada vez mais a divindade de Jesus em detrimento de sua humanidade. Um Jesus casado, com família, era demasiado humano para se encaixar nessa narrativa. Terceiro, e talvez o mais importante, se existisse uma descendência de Jesus, isso criaria uma autoridade que rivalizaria ou até superaria a autoridade dos bispos e do Papa. A legitimidade da liderança da Igreja seria constantemente questionada pela existência de herdeiros diretos de Jesus. Não estamos falando de uma conspiração maligna, mas sim de um processo histórico compreensível. Líderes religiosos consolidando o poder, definindo a ortodoxia, eliminando alternativas que ameaçavam sua autoridade. É assim que o poder funciona, não apenas na religião, mas em todas as instituições humanas. Contudo, as consequências foram profundas. A verdadeira história de Maria Madalena foi sepultada, e com ela, possivelmente, a história de sua fuga para proteger a descendência de Jesus. Os textos gnósticos nos fornecem pistas sobre quem era realmente Maria Madalena. Mas o que há da menina que, segundo as tradições, ela protegeu? Onde está a evidência de sua existência? Para isso, precisamos olhar para além dos manuscritos antigos. Precisamos examinar tradições orais, lendas locais e até práticas religiosas que sobreviveram nas margens do cristianismo oficial. E quando fazemos isso, encontramos algo surpreendente. Uma veneração consistente, que atravessa séculos, de figuras misteriosas associadas a Maria Madalena e a sua chegada à França. Vamos examinar 3 conceitos fundamentais que são essenciais para compreender esta história. Ria. A natureza do matrimônio no judaísmo do primeiro século. O significado da linhagem messiânica e o conceito gnóstico de conhecimento sagrado transmitido através de relações íntimas. Em primeiro lugar, o matrimônio no judaísmo do primeiro século. Não era apenas normal que os rabinos fossem casados, era virtualmente compulsório. A tradição judaica enfatiza a importância da família, da procriação e da continuidade do linho. Um rabino solteiro teria sido altamente incomum, beirando a suspeita. Os evangelhos jamais afirmam explicitamente que Jesus era solteiro. Este é um silêncio que os estudiosos têm observado. Numa cultura onde o estado civil de figuras públicas era sempre mencionado, a ausência de qualquer referência ao celibato de Jesus é, no mínimo, intrigante. Adicionalmente, há detalhes nos evangelhos canônicos que poderiam ser interpretados de modo distinto. As bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, foram interpretadas por alguns estudiosos como possivelmente sendo o seu próprio matrimônio, explicando a razão pela qual sua mãe teria autoridade para instruí-lo e por que ele estaria tão profundamente envolvido nos pormenores da celebração. O segundo conceito, a linhagem messiânica. No judaísmo, a expectativa messiânica estava intimamente ligada à descendência davídica. O Messias seria da casa de Davi. Tanto Mateus quanto Lucas empenham-se em traçar a genealogia de Jesus até Davi, embora, curiosamente, através de José, a quem eles próprios afirmam não ser o pai biológico de Jesus. Se Jesus tivesse filhos, esses filhos seriam herdeiros diretos da linhagem davídica. Isso teria implicações políticas e teológicas de magnitude imensa. O terceiro conceito é quiçá o mais complexo. A ideia gnóstica de que o conhecimento sagrado, gnose, poderia ser transmitido através de relações íntimas. Nos evangelhos gnósticos, há uma ênfase consistente em Maria Madalena como receptora de um saber secreto. Este conhecimento não é apenas intelectual, é vivencial, místico, transmitido em momentos de íntima proximidade com o divino. O Evangelho de Filipe utiliza o simbolismo do leito nupcial como uma metáfora para a união mística. Contudo,
Os estudiosos debatem se era apenas metáfora ou se refletia práticas efetivas de algumas comunidades gnósticas cristãs primitivas. O ponto crucial reside aqui. Em tradições gnósticas, a sexualidade sagrada não era percebida como pecaminosa, mas sim como um caminho potencial para a compreensão divina. Isso está em completo contraste com a crescente desconfiança em relação à sexualidade que caracterizou o cristianismo ortodoxo emergente, especialmente após a influência de teólogos como Agostinho. Se Maria Madalena era companheira de Jesus neste sentido, tanto conjugal quanto espiritualmente, ela deteria um tipo de autoridade e conhecimento que nenhum outro discípulo poderia reivindicar. Ela seria não apenas testemunha de ensinamentos, mas receptora de revelação íntima. E se houvesse uma criança nascida dessa união, essa criança não seria apenas herdeira de uma linhagem genética, mas portadora de um legado espiritual. Ela seria, simbólica e talvez literalmente, a fusão do humano e do divino, do conhecimento revelado e da descendência física. Este é o conceito que a Igreja Ortodoxa considerava o mais perigoso de todos. Ao conjugarmos esses três conceitos, matrimônio judaico normativo, linhagem messiânica e transmissão gnóstica de conhecimento, a história de Maria Madalena e a sua fuga adquirem novas dimensões. Não estamos mais a discorrer apenas sobre uma discípula devota que foi testemunha da ressurreição. Estamos a falar de uma possível consorte, mãe de uma herdeira sagrada, portadora de ensinamentos secretos e líder espiritual por direito próprio. Estamos a falar de uma figura de tal poder que a sua verdadeira história necessitava ser obliterada para que o tipo de igreja que conhecemos pudesse ser edificado. E estamos a falar de uma criança. Essa criança representava tudo o que a ortodoxia emergente temia. Evidência viva de que Jesus era plenamente humano, que a linhagem sanguínea poderia rivalizar com a autoridade institucional, que as mulheres detinham um papel central na transmissão do ensinamento sagrado. Agora, o leitor pode indagar: seriam estas meras teorias fascinantes ou existem evidências concretas? Para responder a isso, torna-se imperativo examinar as origens desta tradição. De onde de fato provém a narrativa da fuga de Maria Madalena? E o que ela pode nos revelar sobre o cristianismo primitivo? A verdade sobre Maria Madalena e a descendência de Jesus desafia tudo o que nos foi ensinado. Mas e o leitor? O que pensa sobre a possibilidade de Jesus ter sido casado e ter tido filhos? Isso alteraria a sua fé ou a aprofundaria? Convidamo-lo a compartilhar a sua reflexão nos comentários. Este é um espaço para diálogo respeitoso, onde todas as perspectivas são acolhidas. Convidamo-los a construir conosco uma comunidade que não tem receio de formular perguntas difíceis. Agora, prossigamos com a exploração. A história da fuga de Maria Madalena não se inicia em tratados teológicos ou documentos oficiais da Igreja. Ela tem sua gênese em lendas populares, transmitidas oralmente ao longo de séculos em pequenas comunidades do sul da França. A narrativa mais completa provém da Lenda Dourada, uma compilação de hagiografias elaborada por Jacó de Voragine no século XIII. Segundo esta compilação, após a morte de Jesus, as autoridades judaicas em Jerusalém colocaram Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobé e uma criança numa embarcação sem remos ou vela, na expectativa de que perecessem no mar. Milagrosamente, conforme a lenda, a embarcação atravessou o Mediterrâneo e aportou na costa da Provença, na atual França, num local que mais tarde seria denominado Sainte-Marie de la Mer, Santas Marias do Mar. A criança é descrita de maneiras diversas nessas tradições. Algumas versões a identificam como uma serva egípcia que acompanhava as Marias. Outras a descrevem como uma mulher local que auxiliou as Marias em sua chegada. Contudo, existe uma terceira tradição, mais antiga e persistente entre certas comunidades, que identifica a criança como a filha de Jesus e Maria Madalena. Esta terceira versão jamais foi oficialmente registrada pela Igreja, por razões evidentes, mas sobreviveu em tradições orais, especialmente entre os ciganos da Europa, que há séculos realizam peregrinações a Sainte-Marie de la Mer para venerar Santa Sara Cali, Sara, a Negra. Por que negra? Algumas interpretações sugerem que se refere à sua pele escura, possivelmente indicando descendência do Oriente Médio
ou do norte da África. Outras enxergam nisto um simbolismo mais profundo. A Madonna Negra, figura que emerge em muitas tradições esotéricas europeias, representando a sabedoria oculta e o conhecimento sagrado feminino. O que é inegável é que a veneração de Sara em Sainte-Marie de la Mer precede registros escritos. Está enraizada na memória coletiva de comunidades que preservaram esta tradição, mesmo quando era perigoso fazê-lo. Adicionalmente às lendas, existem evidências mais tangíveis que merecem atenção. Em primeiro lugar, a própria igreja de Sainte-Marie de la Mer, edificada no século IX, mas num local com evidências de veneração cristã muito anterior. A cripta da igreja abriga uma estátua de Sara Kali, objeto de veneração contínua há séculos. Análises arqueológicas demonstram que este local era considerado sagrado muito antes da edificação da igreja atual. Em segundo lugar, há referências em textos medievais a tradições sobre Maria Madalena na Provença. Embora esses textos não mencionem explicitamente Sara como filha de Jesus, eles documentam uma tradição persistente de que Maria Madalena não estava sozinha ao chegar à França, que havia uma criança consigo. Em terceiro lugar, símbolos arquitetônicos em catedrais medievais francesas contêm referências enigmáticas a Maria Madalena que transcendem a sua imagem canônica única. Em algumas representações, ela é retratada com símbolos de realeza, com elementos que sugerem uma linhagem sagrada. Em quarto lugar, e talvez o mais intrigante, tradições em comunidades judaicas medievais na Provença preservaram histórias sobre descendentes de rabinos da Terra Santa que teriam chegado à região no século I. Embora essas tradições não sejam explícitas, os estudiosos observaram paralelos curiosos com as lendas de Maria Madalena e Sara. Nenhuma dessas evidências é conclusiva por si só, mas juntas sugerem que havia tradições muito antigas sobre uma presença significativa relacionada a figuras do cristianismo primitivo no sul da França. Por que essas tradições surgiram especificamente na Provença? Uma possibilidade é de ordem geográfica e histórica. A Provença possuía conexões comerciais estabelecidas com o Mediterrâneo Oriental. Comunidades judaicas existiam na região desde o século I. Se alguém estivesse fugindo da Palestina no período após a crucificação, rotas marítimas em direção ao sul da França eram viáveis. Outra possibilidade é que a Provença se tornou um refúgio para tradições cristãs alternativas que não poderiam sobreviver em regiões sob controle mais rigoroso da Igreja Ortodoxa. Comunidades cátaras, gnósticas e outras correntes heréticas floresceram nesta região durante séculos. Mas, independentemente de como essas tradições surgiram, elas revelam algo significativo. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia múltiplas narrativas sobre Maria Madalena e sobre o que sucedeu após a morte de Jesus. E algumas dessas narrativas incluíam uma menina que precisava ser protegida. A fuga de Maria Madalena, então, não seria apenas um escape de perseguição religiosa. Seria uma missão de proteção, salvaguardar a descendência direta de Jesus. Uma menina cujo sangue portava a linhagem do Messias, uma verdade tão perigosa que exigia sacrifício absoluto. Maria Madalena teria renunciado a tudo. Seu lugar de liderança na comunidade cristã nascente de Jerusalém, sua voz na formação da doutrina, sua própria memória histórica, para que esta menina pudesse viver em segurança, longe daqueles que a veriam como uma ameaça existencial à sua consolidação de poder. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, a diversidade de crenças e práticas era impressionante. Não havia uma igreja. Havia comunidades cristãs com interpretações vastamente distintas sobre quem era Jesus, o que significavam seus ensinamentos e quem tinha autoridade para interpretá-los. Durante este período, Maria Madalena era amplamente reconhecida como figura proeminente. Textos gnósticos a celebravam como líder espiritual. Comunidades no Egito, na Síria e em outras regiões mantinham tradições que honravam seu papel especial. Mas já havia tensões. As cartas de Paulo, escritas em meados do século I, revelam conflitos sobre o papel das mulheres nas comunidades cristãs. Algumas comunidades permitiam que mulheres profetizassem, ensinassem e liderassem. Outras, influenciadas pela cultura greco-romana e por interpretações específicas da tradição judaica,
começavam a restringir esses papéis. À medida que o cristianismo se expandia e se organizava, essas tensões se intensificavam. Bispos reclamavam autoridade baseada em sucessão apostólica, uma cadeia de autoridade que passava pelos 12 apóstolos varões. Maria Madalena, por mais importante que fosse como testemunha da ressurreição, não se encaixava facilmente nesta estrutura. E se havia tradições sobre ela sendo esposa de Jesus ou mãe de sua filha, essas tradições eram especialmente problemáticas. Sugeriam uma autoridade que transcendia a hierarquia episcopal emergente, uma autoridade baseada em relação direta e em linhagem de sangue. O século IV marcou um ponto de inflexão crucial. Com a conversão de Constantino e os concílios de Niceia e Constantinopla, uma forma específica de cristianismo foi estabelecida como ortodoxia. Tudo o que divergia foi declarado herético. Evangelhos que celebravam Maria Madalena foram excluídos do cânon. Comunidades que a honravam como líder foram perseguidas. E, gradualmente, uma nova narrativa sobre ela foi construída. Em 591, o Papa Gregório I consolidou oficialmente a interpretação de Maria Madalena como prostituta arrependida, fundindo sua identidade com outras figuras femininas dos evangelhos. Esta foi uma transformação deliberada. A apóstola dos apóstolos se convertia em exemplo de pecado e redenção, mas não de liderança. Durante este período, contudo, tradições alternativas sobreviveram em regiões periféricas. A Provença, longe do controle direto de Roma, preservou lendas locais. Comunidades no Egito e na Síria, que se separaram da igreja oficial após controvérsias cristológicas, mantiveram suas próprias tradições sobre Maria Madalena. E em todos esses lugares, histórias sobre Sara e sobre a fuga, às vezes veladas, às vezes explícitas, continuaram circulando, não em tratados teológicos oficiais, mas em lendas populares, em canções, em tradições orais transmitidas de geração em geração. A igreja oficial pode ter controlado os textos escritos e a doutrina formal, mas não podia controlar completamente a memória coletiva de comunidades marginalizadas. A Idade Média presenciou um ressurgimento fascinante da veneração de Maria Madalena, particularmente na França. Catedrais foram dedicadas a ela. Relíquias supostamente suas se tornaram objetos de peregrinação. Mas, curiosamente, esta veneração muitas vezes incorporava elementos que não se encaixavam na narrativa oficial da prostituta arrependida. Ela era frequentemente retratada com símbolos de realeza, com livros, indicando conhecimento e ensino, e em posições de destaque que sugeriam autoridade espiritual superior. As peregrinações a Sainte-Marie de la Mer continuaram ininterruptas. A veneração de Santa Sara Cali entre os ciganos tornou-se cada vez mais estabelecida. Cada ano, em maio, milhares de peregrinos chegavam a essa pequena vila costeira para honrar não apenas as Marias Santas, mas especialmente Sara, a menina misteriosa cuja identidade real a Igreja nunca reconheceu oficialmente. No período moderno, especialmente após as descobertas de Nag Hammadi em 1945, os estudiosos começaram a reexaminar seriamente quem Maria Madalena realmente era. A Igreja Católica, em 2016, elevou oficialmente seu dia de celebração ao status de festa, reconhecendo seu papel como apóstola dos apóstolos, uma reabilitação parcial de sua verdadeira importância. Mas a questão da menina que ela protegeu permanece, oficialmente não reconhecida, mas persistentemente venerada. Uma tradição que se recusa a morrer, preservada por comunidades que mantêm viva uma memória que a ortodoxia tentou apagar. A evolução histórica desta narrativa revela um padrão. Verdades inconvenientes podem ser suprimidas oficialmente, mas sobrevivem nas margens, nas práticas de comunidades fiéis a memórias ancestrais, aguardando o momento em que o mundo esteja pronto para ouvi-las novamente. A metamorfose de Maria Madalena de apóstola em prostituta não foi um acidente histórico. Foi uma reescrita deliberada, sistemática e altamente eficaz de sua identidade. Uma das campanhas de desinformação mais bem-sucedidas da história. Examinaremos exatamente como isso ocorreu, passo a passo, século a século. Passo 1. Fusão de identidades.
Os evangelhos canônicos mencionam várias Marias: Maria Madalena, Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, Maria mãe de Tiago, e uma pecadora anônima que unge Jesus em Lucas 7. Nos textos originais gregos, estas são claramente pessoas distintas, em contextos diferentes, em momentos diferentes. Mas entre os séculos III e VI, teólogos começaram a fundi-las intencionalmente. Por quê? Porque se Maria Madalena pudesse ser identificada com a pecadora anônima, sua autoridade apostólica poderia ser neutralizada através da sexualização de sua identidade. A lógica era simples e perversa. Uma pecadora sexual arrependida é uma figura de compaixão e misericórdia divina, mas não é uma líder. Ela é salva, mas não possui o poder de salvar a outros. Ela é testemunha da graça, mas não possui autoridade para ensinar. Passo 2. Identificação com a prostituição. Mas os textos não afirmam que a pecadora fosse prostituta. Ela é simplesmente descrita como uma mulher da cidade que era pecadora. No contexto judaico, isso poderia significar muitas coisas: violação de leis dietéticas, associação com gentios, não observância do sábado. Mas a interpretação patrística escolheu especificamente a prostituição. Por quê? Porque a prostituição é o pecado feminino por excelência em sociedades patriarcais: transgressão sexual, falta de controle masculino, autonomia corporal feminina. Todas as coisas que as sociedades patriarcais mais temem nas mulheres. Ao transformar Maria Madalena em prostituta, os padres da igreja não estavam apenas apagando sua autoridade apostólica, estavam criando um arquétipo de feminilidade redimida. A mulher pecadora, sexual, descontrolada, que é salva através da submissão à autoridade masculina. Jesus primeiro, depois a igreja masculina. Passo 3. Institucionalização da calúnia. Em 591 d.C., o Papa Gregório I oficializou o que havia sido sugerido durante séculos. Em seu Sermão 33 declarou: aquela a quem Lucas chama de pecadora, a quem João chama de Maria, cremos ser a Maria de quem 7 demônios foram expulsos. Pronto. Com a autoridade papal, a fusão estava completa. Maria Madalena, prima prostituta arrependida, tornou-se dogma oficial da Igreja Católica. E essa identificação persistiu por quase 1.400 anos. Somente em 1969, a Igreja Católica reconheceu oficialmente que Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas eram pessoas diferentes. Mas o estrago já estava feito. No imaginário popular, Maria Madalena ainda é a prostituta. Passo 4. Arte e cultura popular. A transformação foi consolidada através da arte. Pinturas medievais e renascentistas retratam Maria Madalena como uma penitente arrependida, frequentemente seminua, com cabelos longos soltos, sinal de sexualidade na iconografia medieval, chorando aos pés de Jesus ou vivendo como eremita no deserto. Essas imagens possuem um poder psicológico tremendo. Penetraram no inconsciente coletivo da cristandade. Mesmo hoje, quando se pensa em Maria Madalena, provavelmente se visualiza uma mulher com cabelos longos, chorando, aos pés de Jesus. Não uma líder espiritual autoritária ensinando os apóstolos. Mas aqui está o que essas representações ocultam: as evidências históricas reais sobre quem Maria Madalena realmente era. Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena não chora de arrependimento. Chora de luto pela morte de Jesus. Ela não é salva da prostituição. É curada de aflições, os 7 demônios. Ela não é seguidora passiva. É a primeira testemunha da ressurreição, comissionada por Jesus para anunciar a boa nova aos apóstolos. João 20, 17 e 18 preserva algo extraordinário. Jesus comissiona Maria Madalena como mensageira aos apóstolos. Ela é enviada para ensinar aos próprios apóstolos. Este não é o papel de uma prostituta arrependida. Isto é liderança apostólica. Passo 5. O que foi perdido? Então, o que foi perdido nesta transformação? Primeiro, perdemos um modelo de liderança feminina nos primórdios do cristianismo. Se Maria Madalena tivesse sido preservada como apóstola, a história da exclusão das mulheres da ordenação clerical seria muito mais difícil de justificar. Segundo, perdemos a possibilidade de que Jesus tivesse uma parceira espiritual.
uma companheira que o complementava e compartilhava seu ministério como igual. Isso teria tido implicações profundas para como compreendemos relações, sexualidade, associação espiritual. Terceiro, perdemos a verdade sobre a menina, se ela existiu. Uma menina que teria representado a continuidade do ensinamento de Jesus, não através de instituição, mas através de linhagem. Uma menina que Maria Madalena teria sacrificado tudo para proteger, porque se houvesse uma menina, Maria Madalena teria tido que fazer uma escolha terrível: permanecer em Jerusalém e reivindicar seu lugar como líder da igreja nascente, ou fugir com sua filha para protegê-la de forças que veriam essa menina como uma ameaça existencial. As tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, para Éfeso, para o Egito, tradições que existem em múltiplas fontes independentes, podem não ser lendas piedosas, podem ser memórias preservadas de uma fuga real, de uma mãe protegendo sua filha, de um sacrifício que custou a Maria Madalena sua própria história, sua própria memória, sua própria verdade. A transformação de sua imagem foi tão completa, tão eficaz, que por mais de 1000 anos, a humanidade esqueceu quem ela realmente era. E com esse esquecimento, perdeu-se também a memória da menina que ela protegeu, a descendência de Jesus que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o cristianismo. Agora, vamos examinar as evidências físicas e textuais que sustentam a possibilidade de que Maria Madalena fosse mais do que a tradição oficial nos conta, e que pode ter havido, de fato, uma menina que ela protegeu fugindo pelo Mediterrâneo. Evidência 1. Os manuscritos de Nag Hammadi. Descobertos em 1945 no Egito, estes 13 códices de couro contendo textos cristãos gnósticos do século II ao IV são evidência física real. Podem ser vistos hoje no Museu Copta do Cairo e em outras instituições. O Evangelho de Maria, encontrado em outro local em 1896 e publicado em 1955, existe em 3 fragmentos, 2 em grego e 1 em copta. Estes não são documentos modernos, são manuscritos antigos autênticos que sobreviveram por terem sido enterrados no deserto. Nesses textos, Maria Madalena não é prostituta. Ela é a mulher que conhecia o todo, aquela a quem Jesus revelou mistérios que não compartilhou com os 12. Evidência 2. Tradições da França meridional. Na região da Provença, França, existem tradições que remontam pelo menos ao século V a.C., de que Maria Madalena viajou para lá após a crucificação. A cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, Santas Marias do Mar, recebe esse nome devido à tradição de que Maria Madalena, Maria Salomé e Maria de chegaram ali de barco. A Basílica de Santa Maria Madalena em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume afirma possuir os restos mortais de Maria Madalena, descobertos em 1279. A análise forense moderna desses restos é inconclusiva, mas sua existência demonstra que a veneração de Maria Madalena na França é antiga e enraizada. Mas aqui está o detalhe intrigante. Essas tradições francesas não falam apenas de Maria Madalena. Falam de sua chegada com companheiros. E algumas versões medievais mencionam especificamente uma menina. Evidência 3. O simbolismo do Santo Graal. A literatura do Graal, particularmente os romances de Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, do século XII, é densa em simbolismo. O Graal é descrito como um cálice, mas também como uma pedra, como um prato, como algo que contém o sangue de Cristo. Estudiosos literários há muito reconhecem que o Graal funciona como símbolo multivalente, mas há uma interpretação fascinante. Saint Graal, Santo Graal, em francês antigo, pode ser dividido como sang real, sangue real. E se o Graal não fosse um objeto, mas uma pessoa, uma linhagem, sangue real no sentido literal, descendentes de Jesus carregando seu DNA, sua herança genética, São transforma completamente as lendas arturianas. Os cavaleiros não procuram um cálice mágico. Antes, buscam ou protegem uma linhagem sagrada que foi preservada em segredo. Evidência 4. Análises textuais modernas. Pesquisadores contemporâneos, ao aplicarem métodos críticos aos evangelhos canônicos, constataram um fenômeno intrigante: camadas de edição. Os textos revelam indícios de terem sido modificados ao longo do tempo,
com a inserção, remoção ou alteração de material. Particularmente notáveis são as inconsistências que circundam Maria Madalena. Em Marcos 16, o desfecho do Evangelho exibe indícios inequívocos de ter sido adicionado posteriormente. O estilo difere, e alguns dos manuscritos mais antigos não o contêm. Porque o desfecho de Marcos, que aborda precisamente as aparições da ressurreição a Maria Madalena, teria sido adicionado posteriormente? O que continha o final original que foi substituído? Evidência 5. O silêncio estrondoso. Por vezes, a prova mais contundente reside naquilo que está ausente. Após sua aparição central nos relatos da ressurreição, Maria Madalena se dissipa por completo dos registros canônicos. Não há menção em Atos dos Apóstolos. Nenhuma epístola a referencia. Não existe relato de martírio. Para uma figura de tal proeminência nos evangelhos, esse desaparecimento é deveras extraordinário. Compare-se com Pedro, João, Tiago. Todos possuem tradições nítidas acerca de suas vidas pós-ressurreição, seus ministérios e suas mortes. Quanto a Maria Madalena, silêncio. Contudo, o silêncio não é absoluto. Fora dos textos canônicos, em tradições apócrifas, em lendas locais e em textos gnósticos, Maria Madalena emerge repetidamente, porém em localidades distantes de Jerusalém, na França, em Éfeso, no Egito. É como se houvesse uma tentativa deliberada de obliterar sua presença dos registros oficiais, enquanto tradições alternativas preservavam a memória de uma mulher em fuga, em exílio, salvaguardando algo de valor inestimável. Evidência 6. Padrões de supressão. Talvez a prova mais persuasiva não resida em documentos específicos, mas sim em padrões. Ao longo dos séculos do ao cento, observamos um padrão consistente de supressão de textos que enaltecem Maria Madalena, de ataques a tradições que a apresentam como líder, e de esforços sistemáticos para remodelar sua imagem. Tal nível de empenho sugere que existia algo concreto a ser suprimido. Se as tradições relativas a Maria Madalena como apóstola fossem meramente invenções marginais, por que a igreja primitiva despenderia tamanho esforço em refutá-las? E se existissem tradições sobre ela como companheira de Jesus, como mãe de sua filha, tradições suficientemente perigosas para ameaçar a estrutura de poder emergente, quanto esforço seria exigido para obliterá-las? Nenhuma dessas evidências comprova definitivamente que Maria Madalena teve uma filha de Jesus. Contudo, em conjunto, elas delineiam um cenário intrigante de uma mulher cuja verdadeira história foi meticulosamente encoberta, de uma fuga que pode ter sido real e de um sacrifício que alterou o curso do cristianismo. Pergunta instigante. Percorremos evidências fascinantes sobre Maria Madalena e sua possível fuga para proteger a descendência de Jesus. Contudo, agora desejo saber: de onde você acompanha este vídeo? De qual país ou cidade nos honra com sua presença nesta busca por conhecimento? Registre sua localização nos comentários. É deveras fascinante observar como indivíduos de todo o globo buscam as mesmas respostas sobre os mistérios do cristianismo primitivo. E agora, avancemos para um dos capítulos mais reveladores. Abordemos um tema delicado: o poder. Pois a transfiguração de Maria Madalena de apóstola em prostituta não ocorreu no vácuo. Ela se deu no contexto de lutas brutais pelo controle do cristianismo nascente, embates nos quais verdades inconvenientes eram suprimidas ao ameaçarem interesses estabelecidos. Nos primeiros séculos subsequentes à morte de Jesus, o cristianismo não constituía uma religião unificada. Tratava-se de um movimento fragmentado, com dezenas de facções disputando legitimidade, e o que estava em xeque não era apenas teologia abstrata, era poder real, de natureza política e econômica. Aquele que controla a narrativa acerca de Jesus, controla quem pode falar em seu nome. Aquele que pode falar em nome de Jesus, controla comunidades de fiéis. E aquele que controla comunidades de fiéis detém o controle sobre recursos, influência e autoridade. Portanto, quando distintas facções cristãs debatiam sobre Maria Madalena, sobre o papel das mulheres e sobre quem detinha a autoridade apostólica, não se tratava de um debate meramente acadêmico. Era, na verdade, uma batalha política com consequências concretas. Examinemos os protagonistas e seus interesses. Facção 1. Cristianismo judaizante.
liderado por Tiago em Jerusalém. Esta facção almejava manter o cristianismo como um movimento inserido no judaísmo. Exigiam a circuncisão, a observância das leis dietéticas e a guarda do sábado. Seu modelo de autoridade era familiar. Tiago liderava por ser irmão biológico de Jesus. Se Maria Madalena fosse esposa de Jesus e mãe de sua filha, essa facção teria demonstrado interesse em reconhecer tal linhagem familiar. Uma filha de Jesus ostentaria legitimidade através do parentesco direto. Contudo, essa facção foi devastada pela destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. Sua base de poder física foi aniquilada. Suas tradições foram dispersas. Facção 2. Cristianismo paulino, baseado em gentios convertidos. Paulo jamais conheceu Jesus fisicamente. Sua autoridade emanava de uma visão mística. Ele edificava um cristianismo para gentios, isento das leis judaicas, fundamentado na fé e não na observância. Para Paulo, a linhagem biológica de Jesus era irrelevante. O que importava era a experiência espiritual direta, a revelação mística. Em suas epístolas autênticas, ele raramente faz menção à vida terrena de Jesus. Seu foco reside no Cristo ressuscitado, espiritual. Curiosamente, Paulo tampouco faz menção a Maria Madalena. Por que razão? Possivelmente porque ela representava uma forma de autoridade, o conhecimento direto do Jesus histórico, que rivalizava com a autoridade visionária que Paulo reivindicava. Facção 3. Gnósticos, baseados em conhecimento místico. Os gnósticos veneravam Maria Madalena precisamente por ela representar o conhecimento direto, a experiência íntima com Jesus e a compreensão dos mistérios. Para eles, ela personificava o modelo do verdadeiro discípulo, aquele que conhecia o todo. Contudo, os gnósticos foram, por fim, declarados hereges. Por qual razão? Não porque suas ideias fossem manifestamente falsas, mas porque seu modelo de autoridade, o conhecimento espiritual individual em vez da hierarquia institucional, era incontrolável. Se qualquer indivíduo com conhecimento espiritual suficiente pudesse deter autoridade, como se edifica uma igreja institucional? Como se mantém a ortodoxia? Como se controla aquilo em que as pessoas creem? Facção 4. Cristianismo ortodoxo, baseado em sucessão apostólica. Esta foi a facção que, por fim, prevaleceu. Seu modelo de autoridade era engenhoso. A autoridade espiritual fluía de Jesus para os 12 apóstolos, para os bispos ordenados por eles, para a próxima geração de bispos, e assim sucessivamente. Este sistema apresentava vantagens significativas. Autoridade verificável por meio de uma cadeia de ordenação. Controle sobre quem podia lecionar, apenas o clero ordenado. Hierarquia nítida para a resolução de disputas teológicas, modelo de fácil compreensão e replicabilidade. Contudo, enfrentava um problema: Maria Madalena. Pois, se ela detinha a autoridade apostólica por meio de sua relação direta com Jesus, através do conhecimento que ele lhe transmitiu e de sua intimidade com ele, tal autoridade não advinha de uma ordenação institucional. Pior ainda, se ela tivesse uma filha de Jesus, essa descendente possuiria autoridade por linhagem sanguínea e não por ordenação. Isso estabeleceria um modelo alternativo de legitimidade que rivalizaria com a sucessão apostólica institucional. Consequentemente, Maria Madalena precisava ser neutralizada, descaracterizada. Não por meio da negação, ela era demasiadamente importante nos relatos da ressurreição, mas sim pela transformação, de apóstola em pecadora, de líder em seguidora, de autoridade em objeto de salvação. E aqui reside o aspecto mais sombrio. Se houvesse uma filha, ela precisaria desaparecer por completo, pois enquanto Maria Madalena podia ser reinterpretada como prostituta arrependida, uma criança biológica de Jesus não poderia ser objeto de tal reinterpretação. Ela representaria uma ameaça existencial à estrutura de poder emergente. Isto pode explicar por que as tradições concernentes à filha de Jesus foram tão cabalmente suprimidas, não por serem falsas, mas por serem excessivamente verdadeiras, excessivamente perigosas, excessivamente disruptivas. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. e o instituiu como religião de Estado,
Essas dinâmicas intensificaram-se 1000 vezes. Não eram mais apenas comunidades religiosas em competição. Era o poder imperial romano alinhando-se a uma facção específica do cristianismo. A ortodoxia que Constantino favoreceu era a hierárquica, a institucional, a controlável. E essa ortodoxia não contemplava espaço para Maria Madalena como apóstola, muito menos para uma filha de Jesus que representaria a autoridade por via sanguínea, e não por ordenação. Os concílios ecumênicos dos séculos IV e V, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, codificaram a ortodoxia, mas também codificaram o poder. Quem estava inserido, quem estava excluído. Quais textos eram sagrados, quais eram heréticos, quais tradições eram verídicas, quais eram falsas. E, nesse processo, a verdade sobre Maria Madalena e sobre sua filha foi sacrificada no altar do poder institucional. Esta não se trata de uma conspiração maligna de vilões perversos. É simplesmente o funcionamento inerente ao poder humano. Instituições consolidam a autoridade ao eliminar alternativas que as ameaçam. Isso ocorre na religião, na política, em qualquer estrutura de poder humana. Contudo, reconhecer este fato não torna as consequências menos profundas. Uma mulher que pode ter sido a mais importante líder espiritual do cristianismo primitivo foi reduzida à condição de prostituta, e uma criança que pode ter carregado o sangue de Cristo foi obliterada da história. Agora, faremos algo crucial: examinar o que as fontes históricas realmente declaram, desprovidas de filtros teológicos posteriores. Pois, quando se removem séculos de interpretação e se acessam diretamente os textos originais, alguns aspectos notáveis emergem. Fonte primária. 1. Os evangelhos canônicos. Nos 4 evangelhos que foram incorporados à Bíblia, Maria Madalena surge em momentos específicos e significativos. Em Mateus 27, 55, 56, ela encontra-se presente na crucificação. Estavam ali observando de longe muitas mulheres, entre elas Maria Madalena. Em Marcos 15, 40, 47, ela observa a crucificação e o sepultamento. Maria Madalena viam onde ele estava sendo colocado. Em Lucas 8, 2, 3, ela é identificada como uma das mulheres que sustentavam Jesus com suas posses. Em João 20, ela vivencia o encontro mais íntimo e detalhado com Jesus ressuscitado, onde ele a chama pelo nome, Maria, e ela responde, Rabone, mestre, o que é digno de nota. Em todos os 4 evangelhos, redigidos independentemente, Maria Madalena está presente nos momentos mais cruciais. Isto não constitui uma mera coincidência, é um consenso histórico acerca de sua relevância. O que é ainda mais digno de nota, João 20 preserva um detalhe extraordinário. Quando Maria Madalena tenta tocar Jesus ressuscitado, ele declara, não me retenhas, pois ainda não ascendi ao Pai, mas vai a meus irmãos. 2 observações sobre isso. Primeiramente, a intimidade do encontro. Jesus surge primeiramente a ela, sozinha, antes dos outros discípulos. Em segundo lugar, ele a comissiona para instruir os apóstolos. Vai a meus irmãos e dize-lhes. Esta é uma função apostólica. Ela é enviada, apóstolo significa enviado, para proclamar a ressurreição aos próprios apóstolos. Por essa razão, os padres da igreja posteriores a denominaram apóstola dos apóstolos, não por sentimentalismo, mas em reconhecimento à sua função histórica nos textos. Fonte primária 2. O Evangelho de Maria agora, debruçamo-nos sobre um texto que não foi incorporado ao cânone, mas que é igualmente antigo. O Evangelho de Maria existe em 3 manuscritos. Papiro grego do século III e códice copta do século V. No texto, após a ressurreição, os discípulos encontram-se aterrorizados. Maria Madalena os conforta. Não chorem. A graça dele estará convosco e vos protegerá. Pedro então solicita. Irmã, sabemos que o Salvador vos amava mais que a todas as outras mulheres. Relatai-nos as palavras que ele vos proferiu, as quais vós conheceis, mas nós não. Maria compartilha uma visão, ensinamentos sobre a alma ascendendo através de esferas. Trata-se de uma teologia mística complexa, gnóstica. Mas então André demonstra hesitação. Não creio que o Salvador tenha proferido isto. Estes ensinamentos são estranhos. Pedro indigna-se.
Acaso ele realmente conversou com uma mulher sem o nosso conhecimento? Devemos todos nos voltar e escutá-la? Ele a preferiu a nós? E Levi, Mateus, defende Maria. Se o Salvador a considerou digna, quem sois vós para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por essa razão, ele a amou mais que a nós. Este texto preserva uma tensão histórica real. O conflito entre a autoridade de Maria, fundamentada no conhecimento direto de Jesus, e a autoridade dos 12, alicerçada em sua posição institucional. Fonte primária, 3. O Evangelho de Filipe. Este evangelho, também proveniente de Nag Hammadi, contém a passagem mais explícita. A companheira do Maria Madalena a amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente O manuscrito encontra-se danificado em pontos cruciais, mas o significado geral é inequívoco. Havia intimidade física entre Jesus e Maria Madalena, expressa por meio de beijos. No contexto judaico do século I, beijos entre homem e mulher que não possuíam laços familiares eram significativos. O Talmud é explícito a esse respeito. Beijos, especialmente na boca, constituíam gestos de intimidade matrimonial ou familiar. Assim, quando o Evangelho de Filipe descreve Jesus beijando Maria Madalena frequentemente, ele está a descrever uma relação íntima que, no contexto cultural, sugeriria um vínculo matrimonial. Análise crítica. Estudiosos modernos debatem intensamente esses textos. Alguns argumentam que o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe são invenções gnósticas tardias, destituídas de valor histórico. Outros sustentam que eles preservam tradições autênticas, tão antigas quanto os evangelhos canônicos. O consenso acadêmico atual é matizado. Esses textos gnósticos foram compostos no século II, mas podem incorporar tradições orais do século I. Eles não constituem uma Bíblia perdida que deveria ter sido incluída, mas tampouco são pura ficção. São documentos históricos reais que refletem como algumas comunidades cristãs primitivas compreendiam Jesus e Maria Madalena. No que concerne à filha de Jesus, precisamos ser francos. Nenhum texto antigo sobrevivente menciona explicitamente uma filha por nome. Contudo, isso não constitui prova de ausência. Muitos textos foram perdidos ou destruídos. E se houvesse uma criança cuja existência fosse perigosa, haveria uma forte motivação para não a mencionar textualmente. As evidências são circunstanciais. Tradições da França sobre Maria Madalena chegando com companheiros, o simbolismo do Santo Graal como linhagem, o desaparecimento de Maria Madalena dos registros canônicos, a intensidade com que sua memória foi suprimida. Nenhuma dessas evidências é definitiva, mas em conjunto elas pintam um quadro intrigante de uma verdade que foi cuidadosamente oculta, de uma mulher que precisou fugir para proteger algo precioso, de um sacrifício que alterou o cristianismo para sempre. O que podemos afirmar com certeza é o seguinte: Maria Madalena era muito mais importante do que a tradição oficial nos ensinou. Ela era uma líder espiritual, receptora de ensinamentos especiais, primeira testemunha da ressurreição, e há evidências suficientes para sugerir que sua relação com Jesus ia além do simples discipulado. Se isso incluía uma criança, uma filha, uma descendência direta de Cristo, isso permanece no reino do possível, do sugerido, do preservado em tradições que se recusaram a morrer, mesmo quando a ortodoxia tentou silenciá-las. Chegamos a um ponto crucial desta jornada. Como reconciliar a verdade histórica com a fé? Como integrar descobertas que desafiam a tradição sem destruir o significado espiritual que sustenta milhões de pessoas? Pois aqui está a realidade. Muitas pessoas extraem profundo significado espiritual da narrativa tradicional de Maria Madalena como pecadora arrependida. Ela representa esperança, que não importa quão longe você tenha caído, o perdão é possível. Essa mensagem tocou corações durante séculos. Negar o valor dessa narrativa seria cruel e desnecessário. Mas insistir que é a única verdade sobre Maria Madalena seria historicamente desonesto. Então, como progredimos? Perspectiva 1. Verdade histórica versus verdade teológica. Tradições religiosas sempre operaram em múltiplos níveis de verdade. A Bíblia contém história, mas também mito, parábola, poesia, profecia.
cada gênero com seu próprio tipo de verdade. Maria Madalena, como pecadora arrependida, pode ser uma verdade teológica, uma narrativa que transmite verdades sobre perdão e redenção, mesmo que não seja uma verdade histórica literal. Da mesma forma, Maria Madalena, como apóstola e possível companheira de Jesus, pode ser verdade histórica sem necessariamente negar todas as verdades teológicas que se desenvolveram em torno dela. As duas podem coexistir se formos sofisticados na forma como compreendemos a verdade. Perspectiva 2. Fé, robustecida pela honestidade. Muitas pessoas temem que questionar tradições enfraqueça a fé, mas o oposto pode ser verdadeiro. A fé que enfrenta questões difíceis com honestidade frequentemente emerge mais forte. Se você pode aceitar que Maria Madalena foi transformada de apóstola em prostituta por razões políticas, mas ainda encontrar significado espiritual na história tradicional, sua fé demonstra uma profundidade notável. Se você pode considerar que Jesus pode ter sido casado e tido uma filha, e ainda ver nele uma figura espiritualmente transformadora, seu cristianismo é mais robusto, não mais fraco. A fé que depende de não fazer perguntas difíceis é frágil. A fé que pode integrar complexidade e ambiguidade é resiliente. Perspectiva 3. Resgatando o feminino sagrado. Talvez uma das reconciliações mais importantes seja reconhecer o que foi perdido na marginalização de Maria Madalena. O feminino divino no cristianismo. O cristianismo desenvolveu uma teologia profunda sobre Cristo masculino, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, gramaticalmente neutro, mas frequentemente imaginado como masculino. Mas onde está o feminino divino? Tradições católicas desenvolveram a veneração mariana. Maria, mãe de Jesus, como rainha do céu, intercessora, mãe divina. Mas mesmo essa Maria é definida pela virgindade e maternidade obediente, não por liderança ou autoridade própria. Maria Madalena apóstola oferece algo distinto: o feminino divino como líder, mestra, parceira espiritual em pé de igualdade. Se ela era companheira de Jesus, ela representa um modelo de associação espiritual entre masculino e feminino, não de subordinação. E se ela teve uma filha de Jesus, essa criança representaria a continuidade do divino através de uma linhagem feminina. Uma imagem radicalmente diferente de autoridade espiritual. Perspectiva 4. Múltiplos modelos de santidade. Aqui está outra forma de reconciliação. Reconhecer que existem múltiplos modelos de santidade e todos possuem valor. Maria Madalena, pecadora arrependida, é um modelo. O modelo de transformação radical através do encontro com o divino. Maria Madalena apóstola é outro modelo. O modelo de liderança feminina, de conhecimento espiritual, de coragem para proclamar a verdade. Maria Madalena, companheira de Jesus, é ainda outro. O modelo de amor sagrado, de associação espiritual, de igualdade na jornada divina. Por que precisamos escolher apenas um? Por que não honrar a complexidade de uma figura que significa coisas diferentes para pessoas distintas? Perspectiva 5. Comunidade na busca. Talvez a reconciliação mais profunda seja reconhecer que ninguém possui a verdade completa. Nem os guardiões da ortodoxia, nem os descobridores de manuscritos antigos, nem você, nem eu. O que temos é uma jornada compartilhada em direção à compreensão. Nessa jornada precisamos uns dos outros, aqueles que mantêm a tradição e aqueles que fazem perguntas incômodas. Fé e investigação histórica não são inimigas. São parceiras na busca por uma verdade mais profunda. Quando você lê o Evangelho de Maria com a mente aberta, quando você considera possibilidades que desafiam a tradição, quando você examina evidências com honestidade, não está atacando o cristianismo, está participando da longa tradição cristã de buscar compreender o mistério do divino mais profundamente. E para aqueles que consideram esta busca perturbadora ou ameaçadora, lembrem-se, Jesus mesmo constantemente desafiou tradições estabelecidas, fez perguntas incômodas, revelou verdades que perturbavam as autoridades religiosas de seu tempo. Questionar a tradição sobre Maria Madalena em nome da verdade não é trair Jesus, é seguir seu exemplo de priorizar a verdade sobre a conveniência institucional. A questão da filha. Quanto à possível filha de Jesus, talvez a reconciliação mais honesta seja admitir:
Não sabemos com certeza. As evidências são sugestivas, mas não conclusivas. Mas, se ela existiu, o que isso significaria? Não destruiria o cristianismo. Demonstraria que Jesus era plenamente humano, assim como plenamente divino. Que ele experimentou amor humano, família, paternidade. Que o sagrado pode se manifestar através do profundamente humano. E significaria que Maria Madalena fez um sacrifício extraordinário. Renunciou ao reconhecimento histórico, à liderança na igreja nascente, à sua própria voz, para proteger uma criança cuja existência ameaçava poderes que não hesitariam em destruí-la. Esse seria um sacrifício materno tão profundo, tão altruísta, tão divino em sua própria forma, que merece nossa reverência tanto quanto qualquer outro ato de santidade na tradição cristã. A fuga de Maria Madalena, então, não seria apenas uma fuga da perseguição. Seria o sacrifício definitivo. Renunciar a tudo, inclusive a sua própria memória histórica, para que uma verdade pudesse sobreviver, para que uma criança pudesse viver, para que o sangue de Cristo pudesse continuar fluindo através de gerações, preservado não em instituições, mas em vida humana real. E talvez isso seja o mais sagrado de tudo. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária, mas, de certa forma, estamos apenas no começo, pois o que exploramos hoje não é apenas história antiga. É um convite para transformar como vemos fé, tradição, verdade e coragem. Recapitulemos o que descobrimos. Aprendemos que Maria Madalena não era uma prostituta. Essa identificação foi uma construção política do século VI, consolidando séculos de marginalização. As fontes históricas mais antigas a apresentam como discípula próspera, líder espiritual, primeira testemunha da ressurreição. Aprendemos que textos cristãos primitivos, não ficções modernas, mas manuscritos reais dos séculos segundos, descrevem Maria Madalena como companheira de Jesus, amada por ele especialmente, depositária de ensinamentos secretos. Aprendemos que havia uma tensão violenta entre tradições que honravam Maria Madalena como apóstola e forças institucionais que precisavam neutralizá-la para consolidar a autoridade masculina exclusiva. Aprendemos que tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, sobre sua vida no exílio, sobre uma criança que protegeu, podem preservar memórias de uma verdade explosiva, que ela estava salvaguardando a descendência direta de Jesus. Contudo, mais importante que fatos isolados é o que esta narrativa nos ensina sobre verdade, poder e sacrifício. Sobre verdade, a trajetória de Maria Madalena nos ensina que a verdade oficial nem sempre é a verdade completa, que narrativas são construídas por aqueles que detêm o poder para servir aos seus próprios interesses, que questionar essas narrativas não constitui desrespeito, mas sim uma busca por compreensão mais profunda. Em nossa própria era de desinformação, de narrativas conflitantes, de embates sobre o que é verdadeiro, a trajetória de Maria Madalena serve como um lembrete oportuno. Sempre indague quem está narrando a história, por quê e o que eles obtêm com sua versão. Sobre poder, a supressão da verdade acerca de Maria Madalena demonstra como as estruturas de poder se perpetuam através do controle narrativo. A igreja primitiva não poderia simplesmente decretar que mulheres não podiam liderar. Precisou reescrever a história para que parecesse que mulheres jamais lideraram. Isso deve nos levar a questionar: que outras verdades foram suprimidas? Que outras vozes foram silenciadas? Não apenas no cristianismo primitivo, mas em todas as estruturas de poder que encontramos. Sobre sacrifício. Se Maria Madalena de fato precisou escolher entre proclamar sua verdade e proteger sua filha, seu sacrifício é impressionante. Ela renunciou a tudo: reconhecimento, liderança, voz, memória histórica, para que uma criança pudesse viver em segurança. Este não é o sacrifício que celebramos com crucifixos e altares. É o sacrifício silencioso, invisível, que mães realizam através dos séculos. Renunciar ao próprio eu para proteger aqueles a quem amam. E talvez isso seja o mais sagrado de tudo. Mas, agora para você. O que você faz com este conhecimento? Como isso transforma a sua compreensão de fé, de cristianismo, de verdade? Algumas opções. Você pode rejeitar tudo como especulação perigosa, retornar à narrativa tradicional, encontrar conforto na familiaridade,
Isso é válido. Ninguém deve ser forçado a questões que perturbam sua paz espiritual. Você pode integrar estas descobertas em uma compreensão mais complexa do cristianismo, reconhecendo que a fé pode coexistir com a honestidade histórica, que questionamentos podem aprofundar a espiritualidade em vez de destruí-la. Você pode se tornar um buscador ativo, investigando mais, lendo fontes primárias, formulando suas próprias conclusões baseadas em evidências. O que quer que você escolha, você fez algo corajoso hoje. Permitiu-se questionar, considerar, explorar. Demonstrou que a sua fé, ou a sua curiosidade intelectual, é forte o suficiente para enfrentar questões difíceis. E isso, por si só, é transformador. Maria Madalena, seja como pecadora arrependida, como apóstola dos apóstolos, como companheira de Jesus, como mãe protetora de sua filha, representa algo profundamente humano. A capacidade de amar completamente, de sacrificar-se radicalmente, de carregar a verdade mesmo quando ninguém está ouvindo. Sua história, em todas as suas versões, merece ser conhecida. Sua verdade, em toda a sua complexidade, merece ser explorada. Seu sacrifício, em toda a sua profundidade, merece nossa reverência. Pois, afinal, o maior ensinamento de Maria Madalena talvez seja este: que a verdade vale a pena ser buscada, mesmo quando é difícil. Que o amor vale a pena ser honrado, mesmo quando é inconveniente. Que o sacrifício vale a pena ser reconhecido, mesmo quando foi esquecido. E talvez, apenas talvez, em algum lugar através dos séculos, exista uma linhagem, uma filha, netas, bisnetas, descendentes, carregando em suas veias o sangue de Jesus, preservando em suas histórias familiares fragmentos de uma verdade que o mundo não estava pronto para receber. Elas saberão quem são? Ou o sacrifício de Maria Madalena foi tão completo que até mesmo elas esqueceram sua própria origem? Não sabemos. Talvez jamais saberemos. Contudo, o fato de que podemos formular a pergunta, de que podemos explorar a possibilidade, de que podemos honrar Maria Madalena como mais do que a tradição permitiu, isso em si já é uma vitória. É uma vitória sobre o silêncio, uma vitória sobre o esquecimento, uma vitória sobre o poder que tenta controlar a verdade. E é um testemunho da coragem de uma mulher que, há 2000 anos, arriscou tudo, inclusive sua própria memória, para que uma criança pudesse viver, para que uma verdade pudesse sobreviver, para que, algum dia, pessoas como você pudessem conhecer o que realmente aconteceu. Sua fuga não foi apenas física, foi espiritual. Foi um ato de resistência contra forças que desejavam controlar a narrativa sobre Jesus, sobre o cristianismo, sobre quem detém o direito à autoridade espiritual. E essa fuga continua hoje. Cada vez que alguém questiona narrativas oficiais, cada vez que alguém busca a verdade para além do dogma, cada vez que alguém honra vozes marginalizadas da história, a fuga de Maria Madalena é a nossa fuga também. Fuga em direção à verdade. Fuga em direção à compreensão. Fuga em direção a uma fé mais honesta, mais profunda, mais humana. E essa jornada jamais termina. Chegamos ao final desta jornada extraordinária sobre a fuga secreta de Maria Madalena e a descendência de Jesus. Se você chegou até aqui, é porque você é uma dessas pessoas que não teme formular as perguntas difíceis, que valoriza o conhecimento tanto quanto a tradição. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Pessoas que desejam explorar as verdades ocultas da história religiosa, que não se contentam com narrativas superficiais, que buscam uma compreensão profunda das origens do cristianismo e de suas figuras mais enigmáticas. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre o cristianismo primitivo, sobre textos perdidos, sobre figuras históricas transformadas pela política e pelo poder. Sua companhia nesta jornada significa tudo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, em sua tela, aparecerá outro vídeo que continuará expandindo a sua perspectiva sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Não pare aqui. A busca pela verdade jamais termina.